Bom dia, meus irmãos. Quarta-feira, hoje, dia do trabalhador, né? Bem, meus irmãos, é o seguinte: construir um nível de realidade, né, é uma das coisas mais difíceis, né, que podemos encontrar para aquele que busca compreender, então, essa realidade manifesta, né? Construir um nível de realidade é uma obra faraônica, é um trabalho de Hércules. E obviamente que esse grau de dificuldade que vamos encontrar nessa jornada, né, ela está intimamente relacionada, obviamente, né, a tudo aquilo que nos impede de fato, né, de compreender o que deve ser feito. O caminho chamado espiritual, né, obviamente ele tem esse caráter, né, chamado espiritual, porque nós vamos então interagir, né, com elementos que está além do que os nossos sentidos vulgares, né, nossos sentidos ordinários compreendem. Então, trabalhar com a energia propriamente dita, trabalhar com frequências, trabalhar com cores, né, porque é o que a energia condensada é, né, isso está num nível de sutilidade muito grande. Então nós sempre vamos encontrar dificuldade em atuar, em interagir com esses elementos tão sutis, uma vez que a nossa mente, né, só entende a concretude da vida material, só compreende o mundo da matéria. Nós não fomos educados e nem preparados para trabalhar com energia, com frequência. Hoje, obviamente, as pessoas falam da questão da radiestesia, assim como eu também já coloquei aqui, né, algumas abordagens nesse sentido. Então você percebe os campos, você trabalha com então aí técnicas reikianas, né, que eu não recomendo, porém muitas pessoas utilizam. Curas à distância, né? E óbvio, isso tudo está para um grau de sensibilidade. Não são todas as pessoas que conseguem perceber ou interagir dessa forma. Então, sempre quando trata-se de um assunto chamado metafísico ou espiritual, como queira, né, energético, não é um caminho e não é algo que todas as pessoas de fato consigam interagir, porque está para um grau de sutilidade muito grande. Então, realizar um trabalho, né, nesse sentido, ele de fato ele vai exigir de nós um super esforço, né, e uma super dedicação e, acima de tudo, disciplina. Falamos no vídeo passado, né, sobre essa questão, então, de que muitas pessoas acreditam que as abordagens que a gente tem trazido aqui, né, elas não passam de reflexões filosóficas, quando de verdade nós não estamos falando de reflexões filosóficas. O recurso da filosofia, né, em busca de uma compreensão, ele é óbvio e inerente a todo aquele que busca compreender. Então, ele vai se acercar dessa ciência, né, para então buscar compreender algo que esteja sendo comunicado, orientado, indicado. Porém, o exercício da prática, né, ele não é algo do tipo mentaloide, processos mentais. Ele é uma interação direta com os elementos que
que existem dentro da mente. Não é apenas uma reflexão, não é apenas uma elucubração mental. Nós estamos falando de uma interação. Interagir com o universo metafísico, espiritual, é interagir. Como é que você interage com alguma coisa? Interagindo. Tocando, apalpando, modificando, alterando, transformando. Né? É dessa forma que você interage com alguma coisa. A interação, né, já está colocando, é interação. É dentro, é uma ação interna de interação com o elemento propriamente dito. Então, quando eu vou interagir com alguma coisa, eu me transformo naquilo. Né? Eu me conecto com aquilo que eu quero alterar. Então, interagir, né, de uma forma direta, pragmática. Não é ficar refletindo, não é isso. Então, fazer o trabalho interno, trilhar o caminho espiritual, é interagir com a matéria, como do manifesto, mas como ele exatamente é. Não existe uma forma de você interagir ou trilhar o caminho espiritual através apenas de elucubrações mentais. Isso não é interação espiritual. Isso não diz respeito ao caminho espiritual e muito menos uma experiência de caráter espiritual. Como eu disse, uma reflexão filosófica, que é uma elucubração mental, muitas vezes, né, ela nos leva a um grau de compreensão do que deve ser feito, do que deve ser realizado. Mas não apenas para ficar refletindo, pensando sobre algo de boas intenções. Né? Então, quando nós falamos de realizar um trabalho místico, transcendente, espiritual, é colocar a mão na massa. Obviamente, nesse caso não seria exatamente a mão, mas a intenção, a vontade consciente. Nós não podemos ficar acreditando que lendo um livro vai nos levar a uma experiência mística transcendente. Nós não podemos acreditar apenas que fazendo reflexões ou ficando de joelho, rezando o tempo todo, vai nos levar a uma experiência mística transcendente, espiritual permanente. Nós podemos ter algum grau de experiência, sim, no momento de oração, mas nós buscamos um caminho que seja perene. Um caminho perene é um caminho eterno. Muitos de nós acreditam, né, que o simples exercício de acreditar em algo já é o suficiente para transcender a vida material. Não, não é. Então, novamente, devemos interagir com os elementos que estão presentes na nossa mente. O que é que está na nossa mente, além das nossas criações mentais que vastamente nós já exploramos aqui? Já falamos, já discutimos, né? Já esclarecemos, já pontuamos, demos elementos, exemplos. Né? Além dessas criações mentais, essas memórias, né? Esses resíduos mentais, além disso, o que mais contém e existe na nossa mente? Existe mais alguma coisa na nossa mente? Então, quando convidamos a fazer um trabalho de fundo místico, espiritual, transcendente, metafísico, né,
É buscar de fato reconhecer a nossa estrutura, quem de fato somos. E dentro da nossa mente, além desses defeitos na nossa psique, que são essas memórias, que são essas recordações, né, que são essas criações mentais, além disso, nós temos mais elementos lá dentro. Por quê? A mente é o veículo. A mente é um veículo aonde é criado e manifestado algo. Nós utilizamos, né, palavras em que nós dividimos, fracionamos cada coisa para poder compreender. Então, a nossa mente, ela é um veículo e dentro da mente os elementos são criados. Essa forma psicobiológica de energia chamada forma humana, chamado corpo humano, isso aqui também é um subproduto mental. Esse corpo que vocês estão vendo, que vocês tocam, que vocês apalpam, que vocês utilizam todos os dias, também é um subproduto mental. Mas agora o negócio ficou complicado. Como que meu corpo físico pode ser um subproduto mental? Estou tocando ele aqui, estou apalpando, ele está aqui, ó, ele existe, ó. Mas é o que nós somos. É o que o nosso corpo físico é. Por mais complexo que isso possa parecer, de compreender e de entender, mas é o que o nosso corpo físico é. A mãe, durante a gestação, ela, além de trazer e repassar as informações genéticas para a forma biológica, a mãe, além de passar, né, essas informações genéticas para o feto, né, ela também vai criar a forma. Ela vai dar essa aparência para essa forma biológica que está se desenvolvendo no seu útero. Nós somos o resultado de duas combinações, uma genética e outra mental, que provém da nossa mãe. Se nós quisermos compreender isso, né, a gente basta recordar as várias experiências e relatos que existem de mães que alteram a sua forma, alteram a forma genética do filho apenas com um susto, com medo. Nós já falamos disso aqui. Então, como é que o feto vai se transformar, né? Vai receber uma mancha, vai receber uma outra aparência em algumas partes do corpo, às vezes não todo, mas em algumas partes do corpo, apenas porque a mãe teve um susto, passou por um medo, né? Como que isso acontece? Foi um processo mental que a mãe, no processo de gestação, transformou aquela forma biológica. Então nós não podemos dizer que o nosso corpo físico é apenas resultado de código DNA. Isso é uma estupidez. Então, quando nós falamos de interagir com os elementos que estão presentes dentro da mente, é interagir também com essa forma psicobiológica de energia. Quando nós falamos de elevar a frequência espiritual, nós também estamos falando de elevar essa estrutura a um outro nível, a um outro estágio. Esse corpo está sujeito a todas as intempéries, né,
desse plano existencial tridimensional? É óbvio que está. É óbvio que está. Mas nós também podemos produzir resultados sobre essa forma apenas com a intenção. Então, quando nós falamos de trilhar um caminho metafísico, místico, transcendente, espiritual, é interagir com a forma como ela é. Bem, se eu não consigo alterar um elemento, né, vou dar um exemplo aqui, pegar um mouse aqui, né? Eu não consigo transformar esse mouse apenas com a minha intenção, né? Eu quero que ele desapareça aqui na minha mão agora. Eu vou conseguir? Possivelmente não vou conseguir fazer isso. Porém, eu consigo interagir sobre a minha estrutura. Porque o mouse não faz parte da minha estrutura. Mas o meu corpo físico faz parte da minha mente. O meu corpo físico eu posso alterar ele sim. Então eu posso produzir um resultado sobre essa estrutura. E reconhecer dessa forma que esse corpo está sujeito sim à mente. Qual mente? A minha mente. Essa forma só sustenta essa realidade porque, antes de tudo, ela está presente em minha mente. Então eu posso interagir. De que forma que eu posso interagir? Como é que eu posso comprovar que esse corpo ele é tão somente resultado de uma forma mental, uma intenção mental? Então vamos lá. Nós temos um ferimento numa determinada parte do nosso corpo e nós vamos intencionar o quê? Luz em cima daquela forma. Daquela forma. Em cima daquela ferida. Nós vamos intencionar luz em cima daquela ferida, daquele ferimento que nós temos no nosso corpo. E nós vamos perceber que essas células vão ser restauradas. Que a saúde vai ser restabelecida. Eu não preciso tomar remédio nenhum, não preciso fazer nada. Não precisa fazer nada. Somente se concentrar naquela parte do corpo onde estiver a ferida, né? Se concentra ali e visualiza aquilo tomado de luz, uma luz azulada, uma luz branca azulada. Só isso. Só isso. Claro, no máximo, né, coloca aí um tecido por cima para que não fique pegando um mosquitinho, não venha ali depositar um ovo, né, uma bactéria, um fungo, né, a poeira, né, vai ali sujar o ferimento. Então, claro, vai proteger. Mas é tão somente isso, o restante você só vai trabalhar com a intenção. E você vai ver que aquele ferimento vai cicatrizar. Vai ser restabelecida a saúde. Então, como é que pode isso ser feito? Fazendo. Isso é interação mística, espiritual, metafísica com a matéria como ela de fato é. Energia, som, luz, cores, frequência. Dessa forma nós interagimos com a vida material como ela de fato é. Isso é experienciar a vida espiritual. Nós, aqui na Terra, chamamos de caminho espiritual, caminho metafísico. Mas em outros planos, em outras órbitas, não é chamado assim. Por quê? Porque existe a compreensão de que o corpo físico é um subproduto mental. E uma vez o corpo físico sendo um subproduto mental, sim, é possível alterar essa forma através de recursos tecnológicos. Tudo é uma questão de compreensão e entendimento. Então, enquanto residirmos na ignorância que nos encontramos,
nós não vamos conseguir produzir resultados efetivos sobre nós mesmos e muito menos vamos compreender o que é o caminho místico, transcendente, espiritual, metafísico.